Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está acompanhando e participando desses 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Hoje nós vamos abordar o tema número 7 desse nosso livro de estudos, que tem como título O Investimento Seguro para a Família. E eu começo lendo um texto bíblico que está em Ageu, capítulo 2, versículo 8, com certeza você já conhece, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No tema de hoje, nós abordaremos o tema das finanças da família. E para isso eu gostaria de dividir e resumir, na verdade, esse estudo em 3 breves, porém importantes lições sobre esse tema. A primeira lição é de que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Como nós lemos no texto de Ageu, dele é todo o universo, Ele é o nosso Criador e a Ele pertencem todas as coisas. Então, quando nós falamos que Deus é dono de tudo, nós estamos falando que é tudo mesmo. Ele é dono, por exemplo, da casa onde você mora. Por mais que você já tenha quitado essa casa, se você comprou financiada, uma suposição, mesmo assim, ela não é sua, ela é de Deus. O seu carro, a sua roupa mesmo, a roupa que você está vestindo agora, que eu estou vestindo, nada do que nós temos realmente pertence a nós. Tudo e todas as coisas, em última instância, pertencem a Deus. E isso se estende também, não só aos nossos bens materiais, mas aos nossos talentos, ao nosso tempo e ao nosso próprio corpo. Esta é a base da mordomia cristã. E Deus, Ele nos desempenhou a tarefa, a função de mordomos. Que é ser um mordomo? É ser um administrador. Deus é o dono, mas Ele confia a mim como administrador cuidar de todas essas coisas, do meu tempo, do meu corpo, das minhas finanças, dos meus recursos, tudo que Deus coloca nas minhas mãos, Ele me empresta para que eu cuide, para que eu administre. Porém, nós temos que lembrar que, como administradores e mordomos, um dia nós teremos que prestar contas com Deus. E na nossa revista, né, um dos textos que nós temos aqui do livro Lar Adventista diz assim: devemos sempre nos lembrar de que no juízo vamos enfrentar o registro da maneira pela qual usamos o dinheiro de Deus. Veja só, se entendermos que Deus é o doador de todo o bem, que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria ao gastá-lo em conformidade com a sua vontade. Essa é a primeira lição. A segunda lição é de que é necessário que a família tenha um planejamento financeiro. E quando a gente fala em planejamento financeiro, alguém pode pensar numa coisa muito difícil, planilhas e contas e cálculos, mas a regra aqui é muito simples. A regra é: você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Ou seja, quanto está saindo e quanto está entrando. E no final, a conta tem que bater. Se a conta não bate, nós estamos em problemas. E nós temos que planejar financeiramente todo o nosso dia a dia como família. O que nós vamos gastar no supermercado, as dívidas que vamos fazer, o que vamos gastar com roupa, o que vamos gastar em viagens, a educação dos filhos, tudo isso deve ser previamente calculado e planejado. E interessante, nós temos aqui um texto do livro Orientação para a Criança, do livro Conselho sobre Educação, na página 203, que diz que nós devemos fugir das dívidas como fugimos da lepra. A lepra é uma doença do Antigo Testamento que podia ser mortal. E o conselho aqui é: fuja das dívidas como se foge da lepra. E em Romanos 13, 8, nós encontramos um texto que também está aqui na nossa revista, que diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E nesse aspecto do planejamento familiar, ainda nós somos orientados em casas, famílias onde há crianças, que desde pequena a criança deve ser ensinada e orientada sobre o valor das coisas, o valor do dinheiro, e ela mesma já pode também ganhar o seu dinheiro. Os pais podem dar pequenas tarefas
para que os filhos também, a partir da elaboração dessas tarefas, do cumprimento dessas pequenas tarefas, eles ganhem os seus primeiros valores, o seu primeiro dinheiro. Claro, tudo isso pode ser simbólico, quantias pequenas, mas que vão ensinar também a criança no caminho das finanças. É importante. E a terceira e última lição do estudo de hoje é que nós devemos dar valor ao que realmente tem valor. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. E o que realmente tem sido dado como algo de valor para nós, para a nossa família? Aonde é que nós estamos depositando os nossos recursos? Onde é que nós estamos depositando os nossos esforços, o nosso empenho de trabalho e tudo mais? Nós devemos aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. E aqui o conselho é: evite a extravagância. Não gaste com o que é supérfluo. Não invista naquilo que vai ficar aqui nessa terra. Invista, gaste, dedique os seus recursos, principalmente para as coisas que vão ajudá-lo a chegar ao céu. O texto do livro Orientação da Criança, agora sim, na página 93, diz: se vocês tiverem hábitos extravagantes, arranquem esses hábitos de sua vida o mais rápido possível. A menos que façam isso, vocês estarão falidos para a eternidade. Olha só, o conselho é muito claro e muito duro também. E então, resumindo, 3 lições. Falando sobre finanças, nós temos que, número 1, lembrar que Deus é o dono de todas as coisas. Ele nos empresta, mas um dia teremos que dar a Ele conta de tudo que fizemos ou não. Número 2, é necessário um planejamento familiar. E esse planejamento deve incluir, inclusive, as crianças nas famílias que as têm. E número 3, temos que aprender a dar valor àquilo que realmente importa. Investir nas coisas que nos farão chegar ao céu, e não ao contrário, em coisas que nos afastem da eternidade. Existem outros conselhos, existem outros textos muito importantes que você pode ler aqui na revista durante o dia de hoje, mas o meu desejo, a minha oração, é que Deus abençoe a sua família no aspecto financeiro também, para que você seja próspero e muito em breve possamos estar com Cristo no reino dos céus.